Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Nós ficamos animados porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus fala, Deus cria. Aleluia! Eu amo essa introdução do nosso culto, do nosso momento da pregação da palavra. É algo que eu ensino para vocês há anos, que eu repito, e aí se tornou aqui uma mensagem de introdução para o momento da palavra. Eu amo isso porque isso de fato carrega uma verdade sobre aquilo que eu creio. Não existe veículo, meio melhor de discipulado que a pregação da palavra de Deus. A igreja do século 21 precisa voltar a acreditar que a palavra de Deus é suficiente, junto com o poder do Espírito Santo, para a transformação do homem. Porque tudo aquilo que Deus fala, Deus cria. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, onde nós vemos Deus criando pela primeira vez, nós vamos ver que a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, e Deus começou a criar, e a palavra ali, para criar, o verbo de ação ali para criar, é a palavra barak, e a palavra barak no original, ela quer dizer criar do nada. Quer dizer que enquanto Deus estava dizendo, Ele estava criando todas as coisas a partir do nada, ou seja, sem matéria-prima alguma, senão Ele mesmo, senão a sua própria palavra. Então, quando Deus fala, de fato, Deus cria. Tudo que Deus fala, Deus pode criar. Deus não está perguntando se você tem as ferramentas, se você tem a matéria-prima, como você se sente. Deus está perguntando se você é capaz de concordar com Ele. Deus está perguntando se você pode dizer amém, se você pode parar de olhar para você e ouvir o que Ele está dizendo e responder o que Ele está dizendo. Porque se você for capaz de crer, a palavra dele tem tudo o que precisa. A mesma palavra que criou o universo, ela pode criar todas as coisas na sua vida. Por isso o momento da pregação da palavra é tão sublime, porque quando nós entendemos que, quando a palavra está sendo proclamada, Jesus está se manifestando no nosso meio, quando nós entendemos que Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. João disse, Ele é o verbo, Ele é a palavra de Deus, Ele é a palavra de Deus encarnada. Quando, não palavra de homem, mas a pregação genuína do Evangelho está sendo proclamada, é a mesma coisa que Jesus andando no meio das pessoas e tocando nas pessoas. Nós precisamos entender que não há diferença alguma. Isso é tão verdade que, depois de Jesus treinar 12 discípulos, esses 12 discípulos andaram com ele, sentaram na mesa com ele, comeram com ele, e mesmo vivendo tudo isso, um deles o traiu, né? Lembrando que os outros traíram também, mas encontraram um lugar de arrependimento, porque certamente se lembraram do que ouviram, deram atenção para as revelações que ouviram, mas um deles se perdeu. Então andar com Jesus, estar sentando na mesa de Jesus, estar fisicamente com Jesus, não garante transformação de vida se você não recebe o que sai da boca de Jesus como palavra de Deus. Se você não dá atenção, a honra, a altura para aquilo que Jesus está dizendo. Jesus não pôde realizar muitos milagres na cidade dele, por quê? Porque as pessoas olhavam, ah lá, é o filho de José, jogou bolinha de gude com a gente. E diz o texto que o poder de Deus era com ele para curar, mas ele não pôde curar muitos, porque as pessoas não o recebiam como palavra de Deus. E tem muita gente exposta à pregação da palavra de Deus, no mesmo ambiente onde centenas estão sendo transformados, e não são transformados, porque não ouve a palavra de Deus como palavra de Deus, ouve como ensino de homem. Recebe como tivesse ouvido um coach, recebe como se tivesse ouvindo um treinador, no intervalo do jogo de futebol. E não entende que, diferente do que um bom ensinamento que um homem pode trazer, um bom ensinamento não tem em si poder para transformar o homem, como a palavra de Deus em si carrega todo o poder e suprimento para fazer tudo aquilo que ela está proclamando. Então nós precisamos, igreja precisa, assim, na hora da palavra, estar assim, Jesus está falando comigo. Eu estou sentado na mesa de Jesus agora. Eu estou num discipulado com Jesus agora. Jesus está pregando. Jesus vai dizer, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram.
aqueles que não andaram com Jesus em carne, mas são capazes de, ao ouvir, crer de tal maneira, entendendo que Jesus e a sua palavra é a mesma pessoa. Então eu estou andando com Jesus. E aí dos 12, um se perdeu, e aí depois um é colocado no lugar, que é Matias. Era necessário que para poder ser um dos 12 apóstolos do Cordeiro, apóstolos de fundação, melhor, fica aqui com essa palavra, apóstolo do Cordeiro, que é mais fácil você entender, porque apóstolo de fundação tem outros. A gente ensina isso na Jesus School. Perdão aqui pelo erro. Mas os apóstolos do Cordeiro, os 12, precisavam ser aqueles que viram Jesus em carne, que sentaram com Jesus. Foi esse padrão que eles colocaram na hora de escolher. E aí Matias foi escolhido, mas mesmo depois dos 12 apóstolos do Cordeiro ter sido estabelecido, Deus levanta um outro homem chamado Paulo. Paulo não andou com Jesus em carne, mas foi aquele que escreveu 70% do Novo Testamento. O que nós aprendemos com isso? É possível andar com Jesus por meio da sua palavra. É possível ser alguém tremendamente útil para o reino de Deus na terra, ser um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, alguém que anda com Jesus, mesmo não estando com Jesus em carne, porque Jesus e a sua palavra são um. Se nós entendêssemos isso, como eu disse algumas semanas atrás, nós estaríamos, enquanto alguém está pregando para nós, e os textos bíblicos estão sendo citados, o evangelho está sendo citado, nós estaríamos assim, entendi Jesus, nós estaríamos conversando com ele. Nós estaríamos, isso é para mim, faz sentido agora, Jesus. Eu não sei você, mas eu ouço a palavra desse jeito, me relacionando com ela. Ainda que nos meus lábios você não veja ele se mexendo, mas no meu coração eu estou dizendo de boca fechada. É isso, aleluia. E eu vou conversando com a palavra, ela vai falando, eu vou respondendo, e a gente vai conversando, e discipulado com Jesus vai acontecendo, aleluia. Salmo 107, verso 20. Como eu amo esse texto, como eu já chorei declarando esse texto no meu dia, como eu já chorei aqui declarando esse texto diante dessa igreja, como eu já chorei olhando para essa igreja e vendo que nós estamos vivendo a realidade desse texto. Porque o ajuntamento de pessoas que está acontecendo nesse lugar não tem outro segredo senão o Espírito Santo e a pregação da palavra. Não tem, irmão. Não caia nessa conversinha agora que nós estamos trazendo bons homens de Deus para pregar aqui, que o movimento dessa igreja é os pregadores de fora que vêm. Foram 5 anos, a gente não trouxe ninguém, a igreja já estava lotada. As pessoas estão aqui por causa da pregação da palavra, por causa do agir do Espírito Santo. Sempre foi esse o segredo, até porque você pode fazer eventos aos montes, que eles não consolidam liderança, eles não discipulam, eles não formam ministérios. Só a palavra dá forma à igreja. E nós estamos hoje vivendo, depois de 5, 6 anos, uma igreja ajustada, né? Ainda em alguns lugares vemos batidas de ossos se encaixando, mas nós já vemos um corpo formado, lindo, pastores, ministros, cada um no seu lugar, todos os ministérios funcionando a serviço do reino, a serviço da igreja local. Palavra de Deus, pregação da palavra. Quando eu olho, eu me emociono, porque é isso aqui. Salmos, grave isso no seu coração e entenda que essa daqui é a forma mais eficaz de uma igreja saudável. Salmo 107, verso 20. Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele os livrou da morte. Vamos declarar juntos. Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele os livrou da morte. Vamos mais uma vez. 1, 2, 3 e... Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele os livrou da morte. Como? Através da pregação da palavra. Nós precisamos voltar a crer que essa palavra por si só é poderosa para garantir a transformação do homem, meu irmão. Aleluia. É claro que nós também não negligenciamos, e eu vou falar sobre isso hoje, a necessidade de que essa palavra não esteja apenas na nossa boca,
mas assim como ela foi encarnada em Jesus, homem e palavra se tornaram um só. Que essa palavra não esteja apenas nos nossos lábios, mas ela esteja entranhada em nós. Quando alguém se relaciona conosco, se relaciona com a palavra. Pode tocar a palavra, pode experienciar a palavra, pode ver a palavra, pode ouvir a palavra. Quando ouvem os nossos filhos falando, assentado à mesa, dando graças antes de uma refeição no temor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Semana passada eu falei sobre a cultura do discipulado da nossa casa. E eu quero continuar falando sobre isso, é sobre isso que eu estou falando hoje. Talvez alguém, ao ouvir semana passada, pensou: não, então o Bill está falando que ninguém vai cuidar de ninguém, que ninguém vai discipular ninguém, que ninguém vai se importar com ninguém. Não, irmão. Você tem que entender que, quando eu falo o que disse para vocês semana passada, sobre a importância de você se expor à palavra, de você crer na palavra, de você dar atenção para a palavra, de você entender que através da pregação da palavra, discipulado está acontecendo. Eu não estou do outro lado dizendo que nós não vamos cuidar de pessoas, até porque, como eu disse, há toda uma estrutura de cuidado na vida dessa igreja. Há uma treliça, há uma parreira para que você se escale nela. Há agricultores pegando você e colocando você na estrutura de crescimento da igreja, sempre que você se distrai. De um lado eu preguei o que eu preguei semana passada e algumas coisas que eu ainda vou pregar aqui hoje. Mas de outro lado, eu estou com os meus pastores, eu estou com os obreiros, eu estou com os líderes, eu estou nos departamentos dizendo: vocês têm que cuidar de gente. Vocês têm que amar pessoas. Só que uma igreja que vive discipulado à maneira bíblica e saudável, só é possível através do encontro da boa vontade. Deus falou comigo essa semana isso. O que seria o encontro da boa vontade? Ambos com uma disposição de fazer o que precisa ser feito. De um lado, todos dispostos a servir pessoas e amar pessoas. Do outro lado, as pessoas dispostas a perseguirem a palavra de Deus, e eu vou daqui a pouco pontuar isso melhor, entendendo que ninguém te deve nada, e de que você não está preso a ninguém. Ninguém pode limitar o seu crescimento espiritual. A falta da pessoa física de alguém não pode limitar o seu crescimento espiritual, se você entende que o Espírito Santo está te discipulando através do corpo o tempo todo. Guarde o que eu vou te dizer aqui. Se a gente quer viver uma igreja que vive discipulado à maneira bíblica e saudável, nós precisamos andar em duas revelações. Preste atenção nisso. Nós precisamos andar em duas revelações. Ambas são o que eu chamo de encontro da boa vontade, da disposição de todos, em prol de um bem comum, que é uma igreja que vive discipulado de maneira saudável. Quais são essas duas revelações? Para servir, qual é a nossa revelação para servir? A ninguém deveis nada a não ser o amor. O que o apóstolo Paulo, quando diz isso, está nos dizendo? Nós estamos sempre em dívida. Nós estamos sempre em dívida para com os outros. Nós sempre devemos fazer mais pelos outros. Nós sempre devemos estar dispostos a amar pessoas, a cuidar de pessoas, a servir pessoas, a discipular pessoas, ser um canal de Deus para o discipulado de Jesus. De um lado, essa revelação: para servir, a ninguém devemos nada senão amor. Amor, a gente está sempre em dívida. Só que do outro lado, para ser servido, a revelação é outra: ninguém me deve coisa alguma. Para pensar. Ninguém me deve coisa alguma. Para servir, eu estou sempre em dívida. Para ser servido, ninguém me deve coisa alguma. Eu não tenho direito e nem preciso exigir nada de ninguém. Porque Jesus não está preso à falta de alguém. Jesus está me discipulando. Jesus está me levando ao crescimento por meio do seu Espírito, da pregação da palavra. Por vezes, através de alguém próximo. Outro momento, através de alguém num culto de domingo. Outro momento, através da comunhão com os meus irmãos. Eu estou sendo levado ao crescimento. Marcos capítulo 2, verso 3 e 5. Quantos entenderam o que eu falei aqui sobre essas duas revelações?
Você tem ideia quanto essa segunda aqui é importante que você leve para a sua vida? Ninguém te deve nada. Você vai ser mais feliz quando você entender isso, irmão. Quando você entender que o mundo não gira em torno de você. Você vai ficar menos ressentido. Você vai ficar alguém menos dodóizinho. Quando você entender que ninguém te deve coisa alguma. Se alguém está te dando, glória a Deus, aleluia, muito obrigado, irmão. Eu preciso, eu aceito, faz sentido para mim. Mas se não está te dando, ninguém me deve coisa alguma. Ninguém é obrigado a fazer coisas por mim. Até porque eu sou livre para fazer por mim mesmo, saudável. Amém? Se não é, a gente vai te carregar. Mas até quem te carrega também não te deve nada. Se está fazendo, é um serviço que está prestando a você, voluntário. Marcos, capítulo 2, verso 3 ao 5. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé de quem? Só do paralítico? Jesus viu a fé de todos envolvidos ali. Porque se há de convir que esses homens precisavam de muita fé. De muita fé e de muito coração disposto a amar. Porque nós não fazemos ideia quantos quilômetros que eles andaram carregando um cara na maca. E é bom quando é mais de um. Por isso que eu acho que a obsessão de alguns de ter alguém para chamar de seu é perigosa, porque por vezes Jesus quer usar mais de um. Porque às vezes na caminhada você está sendo carregado por 4 e um se cansa, tem mais 3. Ou um não tem para oferecer aquilo que você precisa, mas tem mais 2. Que diz, como a gente faz aqui com pastores, né? Tem hora que eu levo alguém até um lugar e de repente eu entrego para o Eric. Eric, agora é contigo. Essa área aqui eu queria que você tocasse na vida dessa pessoa. Às vezes é um líder de ministério. Vai, caminha. Então, essa dinâmica, entenda aqui que eu estou trazendo uma figura de discipulado. 4 carregando um. Que talvez no decorrer da caminhada aqui, os 4 amigos levando esse amigo até Jesus, como eu disse, um se cansou. É provável que talvez esse que está deitado na cama, em alguns momentos quis desistir, porque olhava o suor no rosto dos outros 4 e dizia assim: cara, eu estou sendo pesado demais para vocês. Se não é o tipo de gente que a gente está tendo hoje em dia, que está arriscado olhar para os 4 e falar assim: vocês não estão fazendo mais que a obrigação de vocês. Porque hoje em dia, as pessoas, como eu disse, acham que todo mundo tem que fazer o que elas querem, a hora que elas querem. Mas eu acredito aqui que esse cara aqui não. Eu vou dar um voto de confiança para ele. Que ele era o tipo de pessoa que por vezes olhava, falava: cara, vocês estão me carregando horas. Vocês estão cansados. Deixa para lá. E aí um deles virava: não, nós vamos até o fim. Estamos contigo. Nós vamos te carregar até Jesus, até você receber aquilo que você precisa. Eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero que você seja esse tipo de gente. Eu não quero que você seja o cara deitado que exige, obriga que os outros façam. Eu quero que você seja aquele que está disposto a fazer. Que está disposto a carregar alguém até Jesus. A Bíblia diz: aquele que é forte suporta os mais fracos. E o forte suportar os mais fracos, alguns entendem que o suportar aqui é aquele suportar de: ai, que vontade de matar, mas eu vou te suportar. Eu não estou aguentando fulano, mas eu te suporto, irmão. Não, o suportar aqui é literal. É dar suporte. É você que é forte, coloca o seu ombro para que aquele que é fraco fique apoiado sobre você. Então eu quero que você que é forte seja esse tipo de pessoa. Que você ame gente ao ponto de dar a sua vida, como nós estamos dando aqui, para que outros possam se achegar a Jesus. Se preciso for e temos feito isso, vamos carregar. Quantas vezes nós quase, você que ama gente, que cuida de gente, sabe disso, nós quase literalmente carregamos, né? A pessoa fala: não estou afim de... vou passar na sua casa, estou chegando aí já. Aí a pessoa some do WhatsApp, né?
Aí quando vê, você podia desistir, mas você está lá, tá a campainha. Aí toca uma, toca duas, ninguém vem, você toca a quinta, a sexta. Vou tocar até tu descer, que eu sei que tu está aí dentro, abençoado. Aí o cara sai, poxa vida, você não é fácil não, hein, cara, vamos lá. E essa mesma pessoa passa um tempo aos pés de Jesus, está aqui chorando depois e te abraçando, dizendo: eu te achava chato pra caramba, não estava te aguentando mais, mas hoje meus olhos podem entender o que você estava fazendo por mim, obrigado por ter me carregado até Jesus. Não tem satisfação melhor do que essa. Gente que deu trabalho, que te desgastou, mas quando o fruto vem, você vê que o pagamento é infinitamente maior do que todo desgaste que você tem, porque você está participando de algo tão santo. E aí eu coloco aqui para você, nenhum esforço é demais para mudar a eternidade de alguém. Nenhum esforço é demais para mudar a eternidade de alguém. Você vê aqui pessoas sendo batizadas que talvez fui eu que desci a pessoa nas águas ali, mas foi você que levou até o batismo espiritual. Que esse batismo de hoje é a manifestação natural daquilo que aconteceu no espírito dessa pessoa. Eu desci ela nas águas naturais aqui, mas você desceu ela nas águas espirituais. Quando você trouxe ela para a igreja, ela levantou a mão e aceitou Jesus. Quando depois de aceitar Jesus, você teve que ficar como um mestre ali do lado, ensinando, se dispondo, respondendo perguntas, orando, carregando essa pessoa até a maturidade espiritual. Que tenhamos fé nas pessoas, irmão. Não importa quão duro e desgastante tenha sido a última terra que plantamos. Já ensinei isso antes e repito. Uma das maiores estratégias que o diabo tem para parar semeadores é colocar terra dura diante deles. Porque um semeador, você não convence ele de deixar de ser um semeador só falando para ele: para de semear, só falando, só com conversa. Porque essa é a natureza dele, ele ama isso, ele não se vê sem isso. A realização de um semeador é semear e colher. Então a estratégia do diabo muitas vezes é colocar pessoas duras, que não se abrem, e que pelo contrário são ingratas e machucam você amando, você cuidando, pela ignorância que estão vivendo, devolve dureza de coração, devolve machucado, machuca você, fere você com palavras ou com te calunia com outras pessoas. Não sei o que você viveu. E talvez por você ter vivido essas coisas, você disse: eu nunca mais vou acreditar em gente. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Para tudo aquilo que Deus chama a gente para fazer, existe graça, favor, cura. Para tudo aquilo que Deus chama a gente para fazer, para ser, para viver, Ele já traz um suprimento para nos curar, para nos sarar todas as vezes que nós precisarmos. Só que para fazer aquilo que Deus não disse para fazer, não existe graça, não existe suprimento. Acreditar em gente vai te ferir? Vai. Mas vai ter cura sempre. Haverá restauração sempre. Haverá a graça de Deus para lidar com isso sempre. Então, Bill, qual que é o benefício? Se eu cuidar de gente, acreditar em gente, eu vou me machucar. Se eu não cuidar, eu vou me machucar também. Só que se você andar fora da natureza que Deus estabeleceu, não haverá graça. E aí você vai se machucar e não vai encontrar favor e cura. Você vai se isolar no seu quarto e vai descobrir que a pior decisão que você fez foi andar fora da natureza que Deus estabeleceu você. Deus criou o ser humano para andar em comunidade. Foi assim que você foi feito. Então não é inteligente escolher um outro estilo de vida, porque não haverá favor para isso. Então, como diz o apóstolo Paulo também: nunca canseis de fazer o bem, que no devido tempo você vai colher. Como eu disse, quando os frutos se manifestam, vale a pena. Os frutos de cura sempre são maiores do que os de não cura. Você pode orar por 100 pessoas por enfermidade. 100 pessoas que você ora, 99 não são curadas. Quando uma é curada,
meu amigo, vale a pena toda a exposição que você teve nas 99. Os frutos de cura sempre são maiores do que o de não cura. Sempre vale a pena permanecer fluindo naquilo que Deus chamou para você para ser. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 8 agora. Bill, então eu posso ter um discipulador na minha caminhada? Eu estou tentando construir isso desde semana passada. Você terá alguns, irmão. Você terá alguns. Você terá alguns. 2, 3, 4. Depois de 100 anos de crente, você vai olhar para trás e vai conseguir... 100 anos não, né? Foi bem exagerado aqui. Você vai olhar para trás depois de 50, 60 anos de crente. 100 é só o Ronald mesmo. Você vai olhar de 50 para trás e vai conseguir identificar dezenas de pessoas que discipularam você, que foram expressão do treinamento, da escola de Jesus na sua vida. Agora vamos lá, Mateus capítulo 8, versos 5 ao 10. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço recebê-lo debaixo do meu teto. Preste atenção nisso aqui. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Diga a um, vai, e ele vai. E outro, venha, e ele vem. Diga aos que me seguiam, digo aos que o seguiam. Disse Jesus aos que o seguiam. Jesus se admirou com esse homem e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. O que surpreende Jesus? A capacidade desse homem crer que a palavra de Deus é poderosa para fazer, é poderosa para curar. Que surpresa de Jesus, que admiração Jesus fica quando ele percebe que esse homem está dizendo: você não precisa estar comigo fisicamente, porque você e a sua palavra são a mesma coisa. É o que eu comecei a falar lá atrás. Esse homem deixa Jesus maravilhado. Por quê? Porque ele está dizendo: Jesus, eu entendi que você e a sua palavra são a mesma coisa. E aí Jesus diz: que fé é essa? É a fé que nós precisamos andar, meu irmão. Aonde nós ouvimos a palavra de Deus e dizemos: Jesus e a sua palavra é a mesma coisa. Esse homem é alguém que entendeu e creu de fato no poder da palavra. O centurião entendeu que eu posso ser um discípulo, ainda que eu não esteja assentado na mesa com Jesus, ainda que eu não esteja geograficamente com ele na minha casa. Eu sou um discípulo quando eu ouço e sou capaz de crer e responder a sua palavra. E é interessante que, quando eu li esse texto, me saltou o coração que o centurião estava como que dizendo: Jesus, gaste o seu tempo físico, gaste a sua presença física em outros lugares, porque para mim a sua palavra é suficiente. Não há problema nenhum você precisar na sua jornada. Já precisei algumas vezes e de fato em uma medida todos nós precisamos de relacionamento. Mas não adianta nós estarmos com relacionamento e só recebendo no âmbito emocional, sem entender que o que de fato nos muda não é a presença física sentada com alguém, que se chama discipulador ou pastor. É a disposição do meu coração para crer que aquilo que ele está me ensinando é palavra de Deus. O que de fato pode mudar a minha vida é a maneira que eu ouço e recebo aquilo que me ensinam. Esse é o poder para a transformação e discipulado. Abra sua Bíblia comigo agora, lá em Marcos capítulo 5, verso 25. E aí nós vemos, enquanto você abre, nós vemos na vida da igreja
Gente que a essa altura já devia de ser mestre. Gente que a essa altura já devia estar dizendo para nós. E porque já tem suprimento suficiente para estar cuidando de gente, mas está fazendo questão de coisa que não precisa, só por vaidade. Só por vaidade. Só porque quer estar com o pastor tal. Você devia estar com os discípulos tals, com as pessoas que você devia estar cuidando. Gente que a essa altura, como diz Paulo aos Hebreus, já deviam de ser mestre. Paulo não, eu sempre afirmo isso, mas pode ter sido outro, né? Não temos certeza que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. A maioria dos teólogos acreditam que sim, mas não dá para termos certeza. O escritor de Hebreus diz para aquela igreja: a essa altura vocês já deviam de ser mestres, vocês já tinham condições de estar ensinando, mas eu tenho que ficar voltando com vocês os princípios elementares da fé. E aí é gente que está virando para pastor da igreja, anos de caminhada, a vida abençoada, e eu estou chateado, pastor, porque tem 20 dias que você não me liga. Eu estou chateado, pastor, porque ninguém aqui na igreja me dá atenção. E aí você vai ver alguém que senta com todo mundo trata bem, todo mundo conversa. Eu preciso de um discipulador. Aí a gente olha, a gente vai os pastores conversar e descobre que tem 4, 5 dos pastores sentando com ele. O que mais que você quer, irmão? A sexta pessoa, a sétima pessoa, enquanto você não entender que o que discipula você é a pregação da palavra, é a gente ensinar e você praticar o que a gente está ensinando, você vai ser peso. 6, 7, 8 pessoas cuidando de você. E não é o homem acamado, não. Nós não estamos falando de novo convertido, não. Novo convertido nós carrega, irmão. Gente que está ferida pela igreja, que precisa, a gente carrega. É gente que não precisa, só diz que precisa por causa de vaidade. Você tem livre acesso na vida da igreja. Você anda, conhece todas as geografias da igreja, tem acesso no coração de um monte de gente. Você precisa chegar nesse lugar aqui, de maturidade, de dizer assim, e a gente tem gente assim também, gente que senta com a gente, marca, já aconteceu isso algumas vezes, de conversar, aí a pessoa só faz uma pergunta, aí eu respondo, não, você tem mais um tempo, vamos continuar conversando. Não, pastor, é só isso que eu queria saber mesmo. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Entendi, vou praticar a palavra e vou seguir. É isso. A sua palavra me basta. Gasta seu tempo, Eric. Gasta seu tempo, Wesley. Você cuidou de mim, Wesley. Eu cheguei aqui há 6 anos atrás, você gastou 1 ano comigo. Wesley, eu estou dizendo para você, não se preocupe comigo não, eu estou bem. Eu estou bem. Claro que ele vai continuar se preocupando numa certa medida, te procurando de tempo em tempo. Você é alguém que foi gerado no Senhor por ele. Mas pelo amor de Deus, depois de 6 anos, agora eu vi que você está cuidando mais de fulano do que de mim. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Você é um homem barbado, fazendo beicinho porque o pastor tal não te cumprimentou. Pelo amor de Deus, irmão. Vai para casa, vai transar com a sua mulher e vai ser feliz. Pelo amor de Deus, fazendo questão de homem, fazendo carinho em você. Criança, adolescente da igreja, beleza. Mulher ainda dá para aceitar. Agora homem barbado. Tem que ser o Bill, tem que ser o quê, irmão? Eu sou da minha mulher. Pelo amor de Deus. Para com isso, com essa obsessão besta. A palavra de Deus está aqui. Tudo que eu ensino, eu ensinei a eles. Tudo que eu ensinei a eles, eu aprendi do Senhor. E tem coisas que eles aprenderam do Senhor e me ensinaram. Se o que a pessoa está te ensinando está respondendo o que você precisa, por que tem que ser outra pessoa? Vaidade. E aí você deixa de crescer, porque faz questão de coisa pequena, irrelevante. Marcos capítulo 5, verso 25 ao 29. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastado tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada.
Imediatamente ao tocar no manto de Jesus, a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Preste atenção. O Eric ensinou sobre isso aqui na ministração dele do Céu Aberto. E ele falou sobre o manto que Jesus andava, que o judeu andava naqueles dias, os mestres andavam, e Jesus era um mestre da palavra. E aí quando o Eric começou a falar, eu falei, meu Deus, ele vai falar o que eu vou falar domingo. Não. Aí graças a Deus ele falou de outro ângulo, que é uma verdade também o que ele ensinou. Mas o que eu iria falar, graças a Deus ficou só para mim falar agora. Não ia ter que trocar, não, eu ia falar assim mesmo. E daí eu ia falar que fui eu que inventei ainda. Mas é porque isso aqui é um fato, na verdade, não é revelação de ninguém, é um fato histórico, né? Os mestres andavam com um pano amarrado à sua cintura, que chamava talite. Se você quiser jogar na internet depois você pode ver. O talite é um manto que eles colocavam sobre a sua cintura, e nas pontas do talite tinha alguns filactérios, que eram cordinhas, como que cadastros assim. Você já deve ter visto um judeu em algum vídeo na internet, usando alguma foto, várias cordinhas penduradas. E nesse filactério, cada filactério tinha 5 nós. 5 nós. Ok? Era uma cordinha com 5 nós. E o que significava esses 5 nós? A Torá, a palavra. Então entenda que quando a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, ela podia ter tocado em Jesus em vários lugares, mas ela escolhe tocar no seu manto. Com toda certeza, a parte mais baixa do manto de Jesus, e ela vem arrastando, a parte mais baixa e mais vulnerável da veste de Jesus era as cordinhas que vão até a canela. Então quando ela vem rastejando, ela toca os filactérios, ela toca o tisi, ela toca na palavra de Deus, naquilo que nas vestes de Jesus significava palavra de Deus. E aí Jesus vai dizer para ela, mulher, você está curada, a sua fé te curou. Fé no quê? Na palavra. Você ouviu que aqueles que me tocavam podiam ser curados, creu, veio até mim e tocou, e por isso você recebeu. Então entenda que um homem disse, eu não preciso que você vá à minha casa, só o que você está me ensinando é suficiente. Glória a Deus. Mas há outros que vão tocar, outros que vão ser curados no relacionamento. Mas aqueles que também são curados no relacionamento de um irmão com o outro, de um irmão com o líder, no dia a dia da igreja, com o discipulador, com o pastor, só vão ser se quando estiverem tocando em alguém, tocarem além do alguém, tocarem na palavra. Estiverem dispostos a receber a palavra. Senão você, ao invés de ter um pastor, você vai ter um bom amigo. Bill, é o que eu quero. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Os pastores, eu chamo e me relaciono como amigo com os meus discípulos, pastores dessa casa, com outros irmãos aqui, que eu malho junto, somos amigos de academia, amigos irmãos na fé. Mas se você tiver que escolher entre o amigo e o pastor, escolha o pastor. Porque amigo, você tem vários. Pastor, provavelmente você tem um. Cuidado para você não entrar numa frequência tão de amizade, que a única coisa que você vai receber são coisas emocionais. É alguém para rir, para chorar e para contar piada junto com você. Mas o que você precisa é alguém que quando você ouve, você diz, é palavra de Deus para mim. Quando fala, não é alguém comum que joga bolinha de gude comigo. É alguém que carrega palavra de Deus para a minha vida. Então não adianta nada você sentar com alguém e você ter perdido a noção que esse alguém é a expressão do discipulado de Deus na sua vida. Se você tornar esse alguém comum, tudo que você vai ter é a presença física. É alguém para te ouvir, para chorar com você, nós vamos chorar junto, mas nós vamos chorar junto, no outro dia o problema vai estar lá do mesmo jeito. Daqui a 2 anos o problema vai ser o mesmo.
Porque você quer só o vínculo emocional e se perdeu do vínculo espiritual. Eu ouço, eu pratico e eu usufruo. Isso é crescimento espiritual, irmão. Esse é o caminho para o crescimento espiritual. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Quantos aprenderam alguma coisa? Aleluia. Sai daqui amando mais a palavra, se expondo mais à palavra. Senhor, nós amamos a Tua palavra. A Tua palavra tem nos curado, Senhor. O Senhor enviou a Tua palavra, ela nos curou. O Senhor enviou a Tua palavra, ela nos tirou da morte. Ela nos tirou naquele dia que nos rendemos ao Senhor. E ela continua fazendo e nos tirando dos lugares de morte todos os dias da nossa vida. Eu oro por uma igreja que ama profundamente a palavra. Eu oro por uma igreja que o ambiente muda quando uma Bíblia é aberta e alguém começa a pregar a palavra. Eu oro por uma igreja que quando a palavra está sendo pregada, eles estão respondendo, celebrando. Amém, aleluia, é isso. Com o coração aberto e saltando de alegria por estar ouvindo Jesus falando com eles. Uma igreja que sai do domingo e passa tempo se expondo à palavra. Senhor, por meio do Teu Espírito, gera esse apreço em nós. Gera esse apreço em nós. Senhor, eu oro para que aqueles que estão presos em coisas de homens, em pensamento de homens, que estão sendo roubados de ter pessoas cuidando deles, porque fazem questão que seja ciclano, que seja fulano, e o Senhor tem alguém ali, talvez o líder de ministério, talvez o líder de mesa, com um coração tão disposto a amar aquelas pessoas, amar essa família, e essa família não se abre. Eu oro para que eles se abram, Jesus, para serem cuidados pelo Senhor. Eu oro para que alguns aqui percebam o quanto tem sido discipulado pelo seu corpo, que valorizem as pessoas que estão cuidando delas, e valorizem muito mais do que apenas sendo grato, honrando com palavras, com presentes, com cuidado, tornando a caminhada daqueles que cuidam mais leve, mas mais do que isso, sendo esponjas que ouvem, guardam a semente, cuidam dela e deixam a semente florescer. Porque a maior alegria de um semeador é ver que aquilo que foi plantado floresceu. Que cada um aqui, discípulo de Jesus, seja árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto. Eu oro para que em cada área que já é tempo de dar fruto, alguns que estão, talvez por meninice, por ignorâncias, atrasados, que no nome de Jesus, eles se ajustem, se alinhem à sua palavra, para que comecem a frutificar nas áreas que já é tempo de dar fruto. Aqueles que estão frutificando em algumas áreas, mas estão ansiosos por não perceberem tamanha frutificação em outras, que sejam cheios do amor que é paciente. Aleluia, em nome de Jesus. Que em nome da ansiedade, daquilo que não está acontecendo, não se tornem ingratos de não perceberem aquilo que está acontecendo. Que eles percebam aquilo que o Senhor está fazendo, encontrem ânimo e alegria nisso, para que permaneçam até que todas as outras coisas frutifiquem no seu devido tempo. Em nome de Jesus, Senhor. Nós amamos a Tua palavra. Não é à toa que as nossas canções cantam a Sua palavra. Nós amamos que a Tua palavra esteja nos nossos lábios, nas nossas canções, nas nossas conversas. Aonde nós vamos, nós queremos que a Tua palavra seja proclamada, Senhor. Espírito Santo, vivifica a palavra.
vivifica a palavra. Assim como você fez na vida de Pedro. Jesus disse: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Foi o Espírito de Deus que revelou ao seu coração. Jesus encontra em nós alguém tão faminto que o Espírito Santo vai liberar revelações no nosso coração. Oh, Espírito Santo, gera revelações no nosso coração, que aquilo que temos ouvido caia no nosso coração como revelação, como verdade, e que a nossa alma, que o restante da nossa vida não tenha outra coisa a fazer senão se render, porque para nós é uma verdade absoluta. Ainda que não vejamos no primeiro momento os resultados, nós permanecemos, porque é uma verdade. Para onde iremos se só em Ti encontramos palavra de vida eterna? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho plano B. É a palavra, é Jesus ou é Jesus. Eu oro por esse apreço, por esse temor, por esse apego à sua palavra, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai levantar bons teólogos do nosso meio, bons apologetas, defensores da fé. Mas, Senhor, o que eu quero é um povo que ouve e crê na palavra. Ouve, esse é o desejo do meu coração. Que todo crente aqui seja alguém que ouve e crê na palavra, e se submete à palavra. Quem são aqueles que são seus discípulos? Quem são aqueles que te amam? Aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Não é aqueles que cantam que amam, mas aqueles que provam praticando a palavra. Eu conheço pessoas que leem muito a Bíblia, mas são pessoas tão distantes da palavra. Livra-nos desse lugar. Que sejamos aqueles que leem e se tornam a palavra, praticam a palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Para cada área da nossa vida que há alguma ignorância, para as áreas da minha vida que há ignorância, que você, Espírito Santo, libere uma verdade da palavra. Porque quando a palavra chega, conhecimento chega, luz chega, transformação chega. Nós amamos a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. A sua palavra tem nos curado. Aleluia! Obrigado, Jesus.